Eu não sou de aparecer aqui, muito menos fazendo vídeo, mas tem algumas coisas que têm queimado no meu coração de alguns dias pra cá, e eu tenho relutado muito contra essa vontade de falar sobre isso, de contar, e eu tenho sido esmagada, para ser mais exata, pra contar, sabe, um pouco de tudo que eu tenho vivido nos meus 20 e poucos anos. Talvez você olhe pra mim e pensa, que experiência de vida ela tem? O que ela tem pra me contar? O que ela tem pra me ensinar sobre a vida dela? Não sei. Mas o que você puder pegar pra você, você pegue. O que não for pra você, você passe para frente. Eu tenho um salmo que ele ecoa no meu coração desde que eu o li. E ele fala muito comigo, fala muito sobre mim, fala muito sobre a bondade de Deus, fala muito sobre as coisas que Deus tem feito. E às vezes eu me questiono o porquê de eu me sentir, às vezes, insegura, e com muito medo do futuro em relação a tudo, né? Hoje em dia, viver realmente não é fácil, né? A gente vive em um mundo em que tem lutas, em que tem guerras, né? Não só guerras interiores, não. São guerras lá fora mesmo, o mundo está em guerra. São doenças que aparecem a todo instante e a ciência não está dando conta de todas essas mudanças que vêm acontecendo no mundo. E a gente se sente realmente perdido, né, no meio de tudo isso. Eu vou revelar os salmos. É o Salmo 126. Inclusive, eu tô aqui ouvindo um louvor do Ministério Zoe, né, que é justamente o Salmo 126, e ele ecoa na minha alma quando eu penso qual é o seu livro, qual é o seu capítulo preferido da Bíblia, e eu me lembro muito dele. Diz assim: consolo para os que choram. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu quero direcionar essa palavra principalmente para a juventude, para adolescentes, até mesmo crianças. Eu não vim de uma realidade fácil. A minha vida, desde muito cedo, foi de muita batalha para conseguir realmente o que comer, o que vestir. Graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa, mas a gente já passou por muitas coisas. E dentre elas, né, a questão financeira é uma das que pesaram, né, muito mais. E teve momentos assim da gente receber a cesta básica em casa, em um momento assim que a gente nem esperava. Mas Deus, ele tocou, a gente nunca nos faltou mantimento pelo cuidado de Deus, realmente. Eu me lembro, outro dia eu tava até comentando com algumas pessoas, em que em um dado momento da minha vida, a nossa casa tava quase caindo em cima da gente. E a gente sem ter o que fazer, né? E Deus nos abençoou e a gente conseguiu, né, transformar, né, a nossa casa. Foi uma mudança pouca na época. Graças a Deus hoje a gente tem uma condição melhor, né? A minha mãe reformou recentemente a casa dela e graças a Deus tá tudo tão lindo. Eu ainda não fui lá ver, só recebi vídeos e fotos. Mas já teve momentos realmente que a casa estava pra cair em cima da gente. E Deus, assim, sabe, foi cuidando da gente nos mínimos detalhes. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas a gente já passou por muitas coisas. E eu me lembro, no auge assim da minha juventude, eu tava terminando o ensino médio e eu via as minhas amigas planejando o futuro, muitas indo embora da nossa cidadezinha, né, minúscula, mas que eu tenho assim um carinho enorme por lá. E eu via todo mundo saindo e eu ficando, né? Eu era muito, assim, muito grata pela vida das minhas amigas, né? Eu não sentia inveja, não é esse o sentimento, mas eu sentia que eu estava ficando, sabe? Que a minha vida ia passar e eu ia ficar ali. E eu me perguntava, eu falava, Senhor, e agora? Né? E agora? Eu tô terminando, né? O que a cidade me dava, né? Que era ali até o ensino médio. E agora, Senhor? O que eu vou fazer? Fiz alguns vestibulares fora e, assim, eu não tinha estrutura, né? Mesmo com algum um pouco desconto que a faculdade me dava, não tinha como eu ir embora, me manter e manter uma faculdade, né? Então eu fiquei ali, né? E um pouco perdida, né? Com o meu futuro meio incerto, né? E eu, né, pensava e questionava muito. Só que uma palavra eu me apeguei, né? Que foi quando Deus, ele se revelou a mim, né? Quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. Deus usou uma profeta e ela me falou, olha, na sua casa, às vezes você olha e não tem nem o que você vestir. Você olha no seu guarda-roupa e pensa, o que eu vou vestir hoje? Como que eu vou pra igreja? Eu me preocupava realmente. Nós, adolescentes, né? Nossa, eu sou adolescente ainda. Uma jovem adolescente. A gente se preocupa realmente com o que a gente vai vestir, né? Porque você vê todos os seus amigos se vestindo bem e você pensa, nossa, eu vou vestir essa roupa aqui, sabe?
Por muito tempo eu usei roupa, né? Até hoje, se você tiver uma roupa em bom estado e você pensar, serve na Ruth. Até hoje eu usaria. Uso, né? E por muito tempo eu usei roupa dos outros, né? E era uma felicidade quando chegava uma sacola de roupa nova, né? Nova, assim, que a gente ainda não tinha, né? E assim, como eu sou a mais nova, então eu também pegava a sopa das minhas irmãs. Então eu tinha um privilégio a mais. É, e era muita felicidade quando a gente recebia uma sacola de roupa de doação. E isso me marca, sabe? Até hoje. Eu me lembro da felicidade e da alegria que a gente sentia. E, e hoje, sabe? Pensar que hoje eu posso, né? Doar as minhas roupas. Eu sinto uma gratidão imensa, sabe? E me sinto muito bem em fazer isso, pensando em que pessoas, assim como eu era, né? Estão recebendo, né, esse tipo de roupa e roupas boas, né? E a profetisa falava, né? Ela falava que Deus estava mandando ela dizer que eu me preocupava com isso, eu me preocupava com a minha família, com a nossa situação financeira, mas que em anos, né, da minha vida, Deus ele abriria as portas, os caminhos, e eu iria olhar para um guarda-roupa cheio de roupas, e aí sim eu ia me questionar qual roupa eu vou vestir hoje, né? E Deus, sabe, prometeu isso há mais de 10 anos, né? Hoje eu tenho 24 anos, mais ou menos 9, 10 anos. E na época a gente recebia doação ainda. Na época, né, ainda a gente passava por muitas dificuldades. E eu guardei essa palavra no meu coração. Eu pensei, eu não sei quando isso vai acontecer. Eu não sei quando, eu não sei como. Mas eu vou acreditar que vai acontecer, né? E os anos se passaram, né? E aí voltando, né, pra questão da faculdade. Eu conheci meu atual marido, né? A gente namorou à distância, né, virtualmente, por 2 anos. Entre 2017, 2018 e 2019, né? A gente namorou 2 anos e alguns meses. E eu vim aqui pra cidade dele. Eu vim conhecer, né, a família dele. Ele já tinha ido na minha cidade. E eu prestei o vestibular aqui. E antes de eu voltar pra minha cidade, né, a gente já tinha recebido o primeiro resultado, né, que era da prova objetiva. E eu já tinha ido pra correção da redação, né? E assim, foi um ano meio complicado na minha vida antes de eu vir fazer a prova. O ano de 2018, eu tinha acabado o ensino médio em 2017. Em 2018 eu ainda continuei naquela cidade. Então assim, você vê todos os seus amigos indo, né? Indo em busca do futuro. E eu continuava ali. Eu fiquei aquele 1 ano, assim, eu acho que eu quase entrei em depressão. Por me sentir perdida, né? Me sentir perdida, insegura do que eu faria, né? E aí eu, né, fiquei ali. Eu trabalhei de faxineira na casa de uma irmã da minha igreja. Trabalhava lá, ganhava. Na época eu acho que eu ganhava R$200. Eu trabalhava uma vez a cada 15 dias. Ia lá fazer uma faxina, voltava. Eu substituía a minha irmã no trabalho dela também. Mas assim, mais ou menos em julho, agosto, as portas fecharam, sabe? Então aí eu fiquei sem nada. E aí, né, as coisas apertaram ainda mais, né? Porque eu pensei, eu já não tenho, né, uma graninha, eu já não sei o que eu vou fazer da minha vida. Então aí, né, voltando pra questão da faculdade de novo. E aí no finalzinho de 2018 eu vim e fiz o vestibular, a gente esperou o outro resultado e fui embora. E eu lembro que eu tava na igreja, tava até de joelho. Eu acho que era um momento de oração entre o início do culto. Era assim, começava o culto, tinha louvores, tinha uma palavra, e aí o pastor convidava a gente pra tirar uns 15 minutos de oração. E aí, assim, eu tava, né? E né, a gente mexe no celular às vezes na oração. Acontece. E aí eu recebi o último resultado da redação que eu tinha passado. E era pro curso de pedagogia, né? E, nossa, meu coração encheu de alegria, né? Uma faculdade pública. E detalhe, isso tudo era a resposta de oração. Que eu e as minhas amigas, né? Até hoje a gente é muito, muito unida. A gente fazia campanhas na igreja, né? Tipo, dos meus 11 até os meus 14, 15 anos, assim, eu vivia dentro da igreja. Era vigília de meia-noite às 6 da manhã, era consagração das 6 da manhã às 6 da tarde, sabe? A gente realmente buscava Deus, assim, incansavelmente. E a minha oração era sempre a mesma, né? Eu levei essa oração e eu falava, Deus, é isso que eu quero. Eu orava a Deus pela família do meu marido, eu orava para que eu fosse acolhida, para que eu fosse como uma filha. Eu orava para que Deus me desse uma faculdade, né, um curso. Eu falava, Senhor, que eu venha passar numa faculdade pública, que eu venha estudar. Eu nem sabia que curso eu faria, mas eu orava justamente por isso. Eu falava, Senhor, que eu venha passar numa faculdade pública, porque eu sabia que a gente não tinha condição de pagar uma faculdade particular. Nem mesmo com os descontos, né? Porque tem de tudo, né? Tem a alimentação, tem a vida que eu moveria tudo pra ir pra um outro lugar. Então, as mudanças, né, trariam gastos. E eu sabia que a gente não tinha condição disso. Então, a minha oração era a mais sincera. E dizia, Senhor, que eu venha passar numa faculdade pública. Que eu venha casar com um homem bom. E que a família dele me ame e me acolha. Era essa a minha oração. De 13 anos, gente, realmente. Eu orava por isso. E Deus atendeu.
Deus atendeu em todos os detalhes. E eu me emociono realmente em contar isso a vocês, porque não tem explicação, sabe? Você vive uma realidade tão simples e hoje eu me ver, sabe, conquistando tantas coisas. E aí eu vim, né? A gente casou, né? Nós casamos e eu comecei a minha faculdade em 2019, assim como um casamento também começou em 2019. E graças a Deus, o meu primeiro ano fora foi um ano muito complicado, porque foi uma mudança muito drástica na minha vida, né? Eu saí de um interior, vim pra um interior que pra mim não era interior, né? Quem mora aqui fala, é um interior, mas de onde eu vim, isso aqui é uma metrópole. E aí eu, né, me vi num lugar diferente, com costumes diferentes, não conhecia ninguém além do meu marido, da família dele, né? E eu me vi assim, totalmente... eu me sentia realmente um peixe fora d'água. Algumas vezes, quando eu conversava com meu marido, eram essas palavras que eu usava. Eu falava pra ele, olha, eu tô me sentindo um peixe fora d'água. Mas eu aguentei esse processo, né? Foi duro, foi um ano realmente difícil. Eu falo que se não fosse o acolhimento dele, da família dele, eu não teria suportado, sabe? Porque você vive a vida inteira perto da sua mãe, da sua família, e você mudar pra um outro estado com tudo diferente, não é fácil. E aí... eu saí de lá, gente, com 2 malinhas, com as minhas poucas roupas e com as poucas coisas que eu tinha. E me mudei pra cá. Passei a pandemia, né? Eu estudei na pandemia, né? Fiz a minha faculdade em EAD por quase 2 anos, né? E terminei ano passado, 2023, isso. Terminei ainda um pouco atrasada, né? Por conta da pandemia e a minha faculdade entrou em greve, né? Teve muitas questões. Mas, graças a Deus, eu concluí a minha tão sonhada faculdade que eu pedi a Deus. E hoje eu tô iniciando meu 2º semestre trabalhando pelo concurso que eu consegui com a ajuda de Deus. E assim, eu sou muito grata por tudo que vem acontecendo na minha vida. Ainda tem muitos sonhos pra realizar, gente, muitos. Mas eu não me vejo no direito de reclamar, sabe? O trabalho às vezes suga muito, sim. A vida, né, no geral, não é fácil e não é pra ninguém, né, na verdade. E hoje, me ver de onde eu saí, né? Que muitas vezes, né, quase faltaria alimento na minha casa, né? E hoje ver que eu tenho condições de ajudar a minha família, de sonhar muito mais alto do que eu imaginava, né? Porque por alguns momentos da minha vida eu pensava que a minha vida seria só aquilo ali, né? Eu pensava, não, eu vou ficar aqui, trabalhar do que der e seja o que Deus quiser, né? E Deus, ele fez muito além do que eu sonhei, do que eu imaginei. E isso é um encorajamento a você, que pensa que a sua realidade não te permitirá viver, sei lá, talvez o seu sonho seja viajar pelo mundo, seja conquistar uma casa própria, seja construir sua família, e você pensa, cara, eu vim de uma realidade tão dura, eu acho que a vida não vai me permitir viver esses sonhos, e aí você se acomoda e você aceita o que tem. Deus, ele escuta as nossas mínimas orações, aquelas que às vezes você não põe nem em palavras. Às vezes só o seu coração tá pedindo, só mentalmente você tá, Deus, eu preciso disso. E ele escuta. Ele escuta. A Bíblia fala que o nosso amigo, o Espírito Santo, ele leva as nossas intercessões ao Pai. E aquelas que nós não colocamos em palavras, ele consegue interpretar, Deus, as nossas lágrimas. E um dia, né, um pregador também, né, ele veio a mim, porque assim, eu sempre tive o costume de orar em qualquer instante. Às vezes eu coloco uma pregação ou um louvor enquanto eu tô tomando banho e eu vou falando com Deus. E eu lembro, eu ia no supermercado, eu tava em oração, eu ia pra faculdade, eu tava em oração, e um dia um pregador me falou, ele falou, olha, se você acha que as suas orações não estão sendo ouvidas, você está enganada. Deus, ele escuta as orações que você faz enquanto você caminha, enquanto você anda e tá resolvendo as suas coisas. E às vezes a gente acha que Deus só nos ouve enquanto a gente está de joelho na igreja e lá. Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então não importa, porque senão não faria sentido. Às vezes, não, eu não tenho condição de ir na igreja hoje. Então Deus, hoje, ele não me ouve. Gente, isso é totalmente errado. Deus, ele te escuta em todos os momentos. E eu sou prova disso. De orações que eu fazia enquanto eu estava caminhando, enquanto eu estava indo resolver alguma coisa. E ele me ouvia, e ele me respondeu, e ele fez. E muito além do que eu pedi. Então, esse vídeo ficou enorme. Eu nem sabia o que falar. Aqui eu não tenho um roteiro, gente. Eu senti realmente de começar esse vídeo e eu não sabia das coisas que eu falaria aqui. Mas são essas coisas em que eu fui direcionada.
E eu acredito que Deus vai falar com alguém a respeito de algo. E isso é só pra te encorajar. Eu não tô aqui pra dizer que eu sou melhor, que eu sou maior, que eu sou muito mais abençoada, não. Isso aqui são frutos de renúncias de uma adolescente que viveu realmente pra Deus. E hoje eu sinto falta dos momentos que eu tinha com Deus, quando eu não tinha preocupação nenhuma, enquanto eu não tinha nada pra cuidar, sabe? Eu não tinha um emprego, né? Eu não tinha preocupações de uma vida adulta. E eu renunciei tudo, todas as minhas paixões, pra viver o propósito que Deus tinha na minha vida. Eu sou muito falha. Eu erro muito, muito, muito. Mas eu peço perdão. E eu reconheço, sabe? Que eu não sou merecedora de nada disso. Nós não somos. Nós merecíamos o inferno por sermos pecadores. Mas Deus, Ele deu o seu único filho. Um único filho. Para que hoje nós tivéssemos perdão, salvação. E pudéssemos viver uma vida digna. Como filho de um Deus tão grande. E tão maravilhoso. Mas que decidiu morar em nós. E tenha momentos com Deus. Se eu posso te dar um conselho é esse. Tenha momentos com Deus e o conheça de verdade. Fora da religião. Fora do que o seu pastor fala. Né? Porque o Deus que ele conhece por ter buscado. E o Deus que você conhece, né? Deus, Ele é o mesmo. Mas ele se mostra a você. Ele se mostra como Ele é, se você o buscá-lo. Então, assim, eu dizer pra você, Deus é bom. Às vezes você passou por tantas coisas que você vai dizer, não, Deus não é bom. Porque Ele me permitiu passar por isso, isso e isso. Mas se você experimentar realmente o que é a bondade de Deus, porque nós não merecemos isso, gente. Nós não merecemos. Mas Ele se fez homem, Ele se fez carne pra sofrer as mesmas dores que nós. E teve um momento na minha vida que eu me questionei. Eu falei, Senhor, por que eu tô passando por isso? E assim, em alguns momentos eu queria me abrir com alguém. Eu queria contar pelas minhas dores, sabe? Interiores mesmo. Eu queria contar com alguém. Eu queria falar, eu queria me abrir. E parece que o Espírito Santo não me deixava fazer isso. E eu me incomodava, sabe? E um dia, eu chorando muito, eu falei, Senhor, por que eu não posso falar com ninguém? Por que eu não posso me abrir hoje e tentar resolver isso? Isso tá doendo. E Deus falou no meu coração. Foi uma das poucas vezes, gente, que eu realmente senti Deus falando comigo, que eu ouvi, que eu senti. E Deus falou pra mim assim, fala comigo. E eu respondi, relutante. Eu falei, Senhor, mas eu quero alguém físico, alguém aqui, uma pessoa que me entenda de verdade, sabe? Eu falei, tipo assim, Senhor, uma pessoa de carne, isso mesmo. E Deus me falou, não, mas eu vim ao mundo, eu vim pra sentir as mesmas dores que você, para que eu pudesse te entender hoje. E aí eu me quebrei, né? Me quebrei em 1000 pedaços. Porque quando a gente reconhece que Deus, ele veio como um homem, para que ele pudesse realmente compreender as nossas próprias dores. Olha só o que ele fez. Ele saiu do seu trono para viver e sentir todas as dores que uma pessoa, né, pudesse passar. Ele foi uma criança, gente. Ele cresceu, ele foi adolescente. E ele teve os sofrimentos, inclusive na cruz. E pensar nisso, a gente realmente começa a entender que ele não nos quer ouvir pra nos questionar ou pra pensar, não, o que ela passou é muito pequeno, isso não importa. Isso importa. E pra ele importa muito. Pra ele importa o que você sofreu, pra ele importa qual o seu sonho, o que você quer do seu futuro. Gente, se vocês conhecessem o Jesus que eu conheço, que ele entende as suas mínimas dores e todos os seus desejos e tudo que você sonha, ele se importa. Seja o sonho de comprar um sapato novo, sim. Seja o sonho de ter aquele vestido. Quantos testemunhos de cuidados de Deus a gente vê por aí. Então, ele é um pai que ele não deixa o seu filho desamparado. E ele não é um pai que vai lá na loja de brinquedo. Pensa só, um pai vai lá na loja de brinquedo, te mostra o melhor carrinho, o carrinho mais bonito, vai lá, te mostra, te faz desejar aquilo e depois fala, vamos embora, a gente não vai comprar esse carrinho. Você acha mesmo que Deus faria isso? Você acha que Deus seria
tão carrasco de colocar um desejo no seu coração e ele não cumprir. Esse não é o Deus que eu conheço. Eu vou parar por aqui. Eu acho que a mensagem já foi dada. E que Jesus te abençoe. Eu não sei se você é cristão, se você é evangélico, se você é católico, se você reconhece Deus, se você o reconhece como seu único, suficiente Salvador. Mas eu espero e eu oro para que sua vida seja tocada, seja mudada. E que não importa de onde você veio, mas importa o Deus que realiza sonhos na sua vida. Importa o que Ele tem pra você. E a vida às vezes é dura. Às vezes a vida machuca e nos faz desacreditar de nós mesmos. Mas Jesus, ele tá aí pra colar cada pedacinho do seu coração que foi quebrado pelas injustiças da vida, foi quebrado às vezes por um homem, foi quebrado por situações, né? E às vezes até mesmo você pensa, foi Deus que me quebrou. E ele não tá colando os meus pedacinhos. Ele vai colar cada pedacinho do seu coração com o amor dele. E é isso que eu oro, para que você o reconheça e você conheça Jesus, o Jesus que eu conheço. Ele faz coisas grandiosas e não falo de milagres gigantescos, mas de milagres que acontecem dentro de você mesmo. Que às vezes esse testemunho não é algo pro mundo inteiro, mas é pra você. É um testemunho seu pra você mesmo, das coisas que você passou, das coisas que você viveu. E você olha, né, pra trás na sua história e você vê os milagres pequenininhos de Jesus a cada dia na sua vida, seja de você acordar, ver a luz do sol, ter saúde, ter uma família, ter casa, ter o pão na sua mesa. Isso tudo são milagres, gente. E seja grato e mais uma vez conheça Jesus. E isso a gente faz através de oração e Bíblia. Leia, conheça. E se você ainda não leu a Bíblia, se você às vezes começou lá de Gênesis e pensou, nossa, que chato, eu te aconselho a começar pelo Novo Testamento, que é onde realmente a gente começa a ver a história de Jesus. Lá em Mateus. E peça, Deus, se mostre a mim. Se mostre como o Senhor é. Ele não é um Deus carrasco. Ele não é um juiz que tá lá com uma telinha esperando pra te julgar. Ele não é alguém que tá torcendo pra você ir pro inferno. Ele é um pai que faz de tudo pra ter o seu filho pertinho dele. E muitas vezes o amor de Deus, ele pode ser esmagador. Muitas vezes, pra ele te trazer de volta, ele vai precisar te quebrar. E às vezes isso dói. Mas ele te quer pertinho e quer te mostrar as coisas grandiosas que ele tem pra você. E é isso. Se eu pudesse, se eu tivesse mais tempo, eu falaria muito mais. Mas eu acho que é só, gente. Escuta. Se você sentir de mandar pra alguém, envie isso pra alguém. E que Jesus te abençoe. Busque conhecê-lo. É o amor mais perfeito que existe.